Glória a Deus, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, uma das ministrações mais desafiadoras da palavra de Deus para mim e para você. Se você pensa que estava pegando pesado, agora o negócio vai ficar forte mesmo. E eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar, você que está acompanhando desde o capítulo 5, versículo 1 em diante. Você está acompanhando até aqui. Parabéns para você. Isso mostra que realmente você quer mudança na sua vida, você quer aprender a verdade da palavra de Deus e decidiu realmente nascer de novo, nascer do Espírito Santo de Deus. E pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus que está movendo no seu coração para você ouvir essas ministrações e transformar a sua vida em todas as áreas. Eu tenho certeza que eu e você, se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, do que nós estamos aprendendo, nós vamos transformar a nossa história, nós vamos mudar a nossa vida. Preste atenção nisso. Hoje Deus tem essa palavra de vitória para você. Mas antes de ministrar a palavra de Deus, mais uma vez, como todas as ministrações eu faço, e peço para você, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, convide pessoas para se inscrever no canal, e eu também convido você a não somente se inscrever, mas acompanhar realmente as ministrações. O nosso intuito é esse, ministrar a palavra de Deus, trazer transformação para você e para mim, essa palavra que é desafiadora, uma exposição da palavra de Deus para a tua vida. E hoje, como todas as outras vezes, muito forte, mas essa vai judiar de quem decidiu ser discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você está nessa caminhada, não desistiu, como eu também não desisti, porque Deus acreditou em mim e em você. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Nós aprendemos na última ministração que o Espírito Santo vai gerar esses frutos tão abençoados, tão do reino de Deus, para a minha e para a sua vida, amém? Então, se inscreva aí, você que não se inscreveu, você que já se inscreveu, continue assistindo e compartilhe com outras pessoas, me ajude, irmão, divulgue, não estou cobrando R$1, só estou cobrando de você uma curtida, um like e o compartilhamento, faz isso, me ajuda a divulgar a palavra, a levar a palavra do reino. Eu não sei se muita gente vai querer essa palavra, mas não é minha, a palavra é de Deus. Nós aprendemos em João capítulo 6 que Jesus não muda o seu texto, Jesus não muda a sua mensagem, mas ele muda as pessoas. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela não vai ser mudada por você nem por mim, ela vai mudar você e eu. A palavra de Deus, ela não vai ser moldada por nós, nós é que vamos ser moldados pela palavra de Deus. Então recebe hoje, quer ser discípulo de Cristo ainda? É discípulo? Então Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 5, versículo de número 43. Preste atenção. Capítulo 5, versículo número 43. Vamos lá comigo? Eu vou ler, irmão. A minha Bíblia não é diferente da sua. Se você tiver em dúvida, achar que eu estou inventando história, abre a Bíblia aí. Acompanha comigo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz? Ouvistes que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecereis os vossos inimigos, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, disse Jesus. Eu vou ler direto para você já tomar a pancada de uma vez, irmão. Olha o que eu vou ler para você e para mim aqui. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu vou ler de novo, senão o pessoal achar que eu não estou lendo, que eu estou inventando aqui, está escrito na minha Bíblia. Hoje eu estou usando essa daqui, ó, Bíblia de Estudo, palavra-chave, hebraico, grego. Se você tiver essa daí, vai ser nessa. Se você abrir em outra, vai estar essa mensagem também dizendo a mesma coisa aqui, mas eu vou ler de novo para você. Eu, porém, vos digo, quem disse? Jesus. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deixa eu ajudar você aqui antes da gente continuar a ministração aqui.
Deixa eu ministrar para você essa parte. Jesus está dizendo o seguinte: não somente amar ao próximo, Jesus está nos dizendo, nos convidando, nos convocando, nos ensinando, nos direcionando, nos obrigando a ser diferente dos escribas e dos fariseus e dos publicanos. Jesus está dizendo para nós que nós não devemos amar ao nosso próximo somente, nós devemos amar os nossos inimigos. Aí já virou desafio. Já virou desafio. Às vezes as pessoas estão compartilhando das mesmas ideias que a gente, às vezes as pessoas não nos fizeram mal nenhum e às vezes nós temos dificuldade de amá-las. Agora Jesus está subindo o nível dizendo: nós precisamos amar os nossos inimigos. Meu Pai eterno, amar o inimigo, amar pessoas que te fazem mal, pessoas que são suas inimigas, você deve amá-las, não odiá-las. Meu Deus, é só o Espírito Santo agir na gente. Se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. E não somente dizer que as amamos, mas diz a palavra de Deus, olha aqui, ó: bendigam o que vos maldizem. Meu Deus do céu, as pessoas estão falando mal ao seu respeito e você está falando bem delas. As pessoas estão descendo a língua em você e você está falando bem delas. É desafio para a carne, gente. Isso é ir para a cruz. É isso que é ir para a cruz. É isso que é negar-se a si mesmo. É isso que é morrer. Se não acontecer isso, não vai ter jeito. Meu Deus do céu, é forte demais isso, gente. É um desafio para cada um de nós. É pior do que fazer triatlon, é desafio isso daí. A gente fica com a língua para fora de tanto correr. A gente fica desesperado com isso, gente. Olha só o que Jesus disse para nós. Você acha que a carne quer isso? Duvido que um de nós aqui, por si mesmo, deseja viver essa coisa aqui. Viver esses valores, dizer: não, eu vou amar aquele que está me maldizendo, eu vou bendizer ele. Eu vou amar aquela pessoa, é meu inimigo, mas olha, eu vou amar esse meu inimigo, meu Pai eterno. Que desafio. E Jesus vai piorando, vai apertando mais a morsa, gente. Imagine que Jesus coloca a gente assim na morsa e vai moendo, apertando, até a gente dizer: ai. Muita gente não quer ensinar isso aqui, não. Essa palavra não atrai pessoas. Essa palavra transforma vidas. Mas pessoas não querem ser transformadas, as pessoas só querem viver milagres. Que hoje possa existir um milagre da transformação na sua e na minha vida. Jesus continua dizendo: fazei bem aos que vos odeiam. Jesus Cristo, Jesus meu Salvador, olha o que o Senhor disse, nos ajuda a viver isso. Faça o bem para aqueles que te odeiam. Eu não sei se eu tenho alguém que me odeia. Eu acho que não. Ser humano que me odeia, eu acho que não tem. Mas eu fico imaginando que é uma pessoa que odeia a outra. Jesus dizia assim, ó: faça o bem para aquele que te odeia. Meu Pai eterno. Melhor. Agora Jesus pegou mais pesado, gente. Orai por aqueles que, olha, meu Pai, orai por aqueles que maltratam vocês e que perseguem vocês. Meu Deus do céu. Eu não estou dizendo do irmão que fala mal de você. É aqueles que te maltratam. Imagine você à noite, a pessoa te maltratou. A pessoa quis o seu mal. A pessoa te persegue. E você chega à noite e vai orar a Deus e fala assim: Senhor, eu quero te pedir, abençoa o fulano que está me perseguindo. Abençoa aquele, Senhor, que está falando mal de mim. Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Ajuda eles, Senhor. Olha, eles estão me maltratando, eles estão me magoando, mas ainda assim eu te peço, Senhor, abençoa eles.
Eu os amo no nome de Jesus. Eu quero o bem deles, Senhor. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre aquele que está maldizendo, aquele que está me perseguindo, aquele que está me maltratando, aquele que semeia contenda, aquele que fala mal de mim, Senhor, eu abençoo todos eles. Imagine uma pessoa fazendo uma oração dessa à noite antes de dormir. A nossa oração é: Senhor, me livre dos meus inimigos. Eu quero ser exaltado, e aquele que me viu na prova e não me ajudou, com certeza vai estar sentado no banco e vai ter que me aplaudir. Aleluia! E Jesus está falando: não, ore pelos seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem, orem. Eu fico imaginando a cena, porque se você for ver a cena de Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia faz questão lá em Atos 9 de mostrar que tinha alguém, e esse alguém era Paulo, que vai ser transformado. Paulo está ali, com as vestes aos seus pés e olhando para Estevão e apoiando a morte dele. Só que a morte de Estevão estava escrevendo a próxima história de Paulo. Tipo: Saulo, você está olhando aqui? Deus preparou algo muito maior para você. A morte de Estevão evangelizava a vida de Saulo. Imagine Saulo olhando e falando assim: meu, esse cara é doido. Ele está pedindo a Deus que tenha misericórdia e perdoe a gente que está matando ele. Aquilo evangelizou o coração de Saulo. O posicionamento de Estevão. Mas apóstolo, como que Estevão teve condições de fazer isso? Porque ele estava focado no céu. Ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Pessoas que conseguem ver os céus abertos, somente por isso conseguem perdoar aqueles que estão lhe maltratando, conseguem amar essas pessoas. Olha só, Jesus continua dizendo: por que nós devemos fazer isso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Vem cá, mas deixa eu dizer uma coisa. O que Jesus está falando é que Deus faz com que o sol e a chuva venham sobre justos e sobre injustos, sobre bons e maus. Agora deixa eu perguntar: existe gente boa? Nós somos maus e desfrutamos do sol de Deus. Pessoas não adoram a Deus e desfrutam do mesmo sol. Pessoas deixam de ser crentes, de estar na igreja, pessoas deixam de adorar a Deus, as pessoas deixam de servir a Deus, e nem por isso Deus judia delas. Pessoas nem sequer amam a Deus, nem reconhecem Deus, adoram outros deuses, e nem por isso Deus apaga o sol dela. Nem por isso Deus tira o ar dela. Deus tira a comida dela. Deus, Ele é amor dessas pessoas pecadoras. Ele ama essas pessoas pecadoras. Por mais que nós venhamos dizer que essas pessoas não merecem o amor de Deus, nós somos iguaizinhos, gente. A palavra de Deus nos coloca justamente nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia nos ensina que nós damos o fruto da carne quando nós não nascemos do Espírito. Sabe o que significa isso? É que todos nós, eu e você, todas as pessoas, todo ser humano, ele é completamente carnal, até que se converta e o Espírito Santo ajude ele, para que ele seja uma pessoa espiritual. Mas nessa caminhada, para ele se tornar uma pessoa espiritual, ele está vencendo a carne. O que significa isso? Que todos nós, se não é pela ajuda de Deus, nós somos todos carnais e vamos praticar todos o mesmo pecado, de uma maneira ou de outra. Porque preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Jesus mesmo nos ensinou que uma pessoa que assassina, mata uma pessoa fisicamente, pega um revólver, vai lá e mata a outra, comete o assassinato, também assassina pessoas no coração uma da outra. E por isso Deus deixa de te dar o ar, Deus deixa de te dar o sol. Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é perdoador da vida de todos nós. Não importa a situação, meu irmão, não importa qual profundo é o seu pecado, qual lamaçal que você está, a mão de Deus te alcança, e ainda nesse lamaçal você continua respirando, continua comendo, continua vivendo.
E Jesus está dizendo aqui que nós temos que ser copiadores de Deus, cópias de Deus na terra. A Deus compete a vingança. Deus é o verdadeiro juiz, Ele julgará todas as pessoas. Não compete a mim, não compete a você. A única coisa que compete é a gente imitar Deus, fazer o bem para as pessoas que nos maldizem, querer o bem das pessoas que não nos trazem coisas boas. Todas as pessoas, eu, você, um dia ferimos a santidade de Deus. Um dia fomos totalmente contrários à vontade de Deus e nem por isso Deus matou a gente. Deus me amou, Deus te amou. Então, da mesma maneira, nós precisamos reverberar esse amor às outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. E Ele vai dizer o seguinte: é uma característica de filho de Deus, né? A gente pode depois passear lá em João, 1º, 2º, 3º de João, e você vai pegar um teor maior também que fala sobre aquele que ama, nasceu de Deus. Quem não ama seu irmão, não nasceu de Deus. Isso é forte demais, gente. Como que a gente pode dizer que a gente nasceu de Deus se a gente não ama o próximo? É isso que Jesus está mostrando para nós aqui, é isso que João vai lá e escreve. Se nós não amamos o próximo, nós não nascemos de Deus. E se nós não amamos os nossos inimigos, não vamos conseguir ser discípulos de Cristo. Por quê? Porque Ele amou os seus inimigos. Ele amou aqueles que estavam colocando Ele numa cruz. Ele amou os judeus, Ele amou os gentios, Ele amou a humanidade. Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano e entregou o seu Filho numa cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Ele não disse que Deus amou o negro, Deus amou o branco, Deus amou o índio, Deus amou a mulher ou o homem, não, Deus amou a humanidade e entregou Jesus Cristo numa cruz como oferta, propiciação do nosso pecado diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender. É muito difícil as pessoas que não estão praticando atos terríveis como outras pessoas estão praticando, conseguir entender que elas também são pecadoras como essas outras pessoas. Todos nós somos pecadores. Não existe pecadinho e pecadão, existem consequências diferentes. Nós é que olhamos diferente, mas Deus olha todos os pecadores. Diz a palavra de Deus que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer, todos os pecadores. Então Ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz. Você não é mais justo do que o ladrão. Você não é mais justo do que aquele que é teu inimigo. A sorte sua? Não. É que o amor de Deus te alcançou e você desfruta da graça. É a única diferença, porque o direito de inferno é o mesmo para você, é o mesmo para essa pessoa. Mas a graça de Deus veio para você. A graça de Deus veio até a sua vida. E hoje você foi trazido para o altar. Você foi trazido para a presença de Deus. Olha como você tem que se sentir honrado por isso, honrada por isso. Deus amou pecadores. Deus não amou santos, Deus amou pecadores. Não se esqueça disso. Ele continua dizendo: pois se amardes o que vos amam, que galardão vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Duas coisas eu quero ministrar para você aqui. Primeira delas, Jesus não tinha dito que a nossa justiça tinha que exceder a dos publicanos, tinha que exceder a justiça dos fariseus e das autoridades religiosas daquela época? Sim, é aqui que ele está dizendo. Porque se eles amam pessoas que amam eles, se você ama quem te faz o bem, pessoa que concorda com você, se abraça, está ali junto, isso não há galardão nenhum. Vocês estão compartilhando de uma mesma ideia. Agora, difícil fazer diferença é amar aquele que não tem a mesma ideia que você. Isso nos mostra sobre religião também, sabia disso? É amar as pessoas que não acreditam da mesma maneira que a gente. É não julgá-las, não condená-las. Isso compete a quem?
a Deus, está tudo nas mãos de Deus. Não importa a religião que a pessoa siga, nós precisamos mostrar para ela que ser cristã é diferente, não julgar que ela vai para o inferno porque o que ela está fazendo. Isso compete a Deus. Amar pessoas, compartilhar do amor, e muitas vezes nós não estamos conseguindo expressar esse amor, até mesmo entre irmãos. Se nós não conseguimos expressar amor com o irmão que adora o mesmo Deus que a gente, está na mesma igreja que a gente, compartilha do mesmo altar que a gente, oferta, dizima, adora, está na mesma igreja que a gente, se nós não conseguimos amar as pessoas que estão na mesma ideia que nós estamos, se nós não conseguimos amar as pessoas que estão dentro da nossa família, se nós não conseguimos perdoar as pessoas que estão dentro da nossa família, pessoas que têm significância na nossa vida, que são envolvidas nos nossos relacionamentos, como é que nós podemos dizer que nós vamos amar os nossos inimigos? Como é que nós podemos dizer que nós fazemos a diferença se não conseguimos amar muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado? Isso porque eu não estou entrando nem na classificação, em explicar, esmiuçar para você o que significa amar. É forte demais o que Jesus está nos ensinando. Precisamos rever os nossos conceitos. Hoje nós vamos orar já. Orar para que Deus nos encha do Espírito Santo e nos capacite a viver isso, senão nós não conseguiremos, meus irmãos. Não vai ter jeito. Se Deus não estiver nos inspirando, se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não vamos conseguir. Você vai parar. E Deus não quer que você pare. Eu não quero que você pare, eu quero que você continue. Eu quero que você vença em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jesus nos ensinou: e se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Deixa eu dizer, ei cristão, sabe aquele negócio que quando você vê um irmão seu, você se abre, que nem uma mala, meu irmão. Quando você vê aquela pessoa que não partilha da mesma fé que você vira as costas para ela? Jesus está dizendo, ao contrário, você tem que amar essa pessoa. Você tem que tratar bem essa pessoa. Apóstolo de Deus. Aí Jesus está ensinando, ele está dando referencial. Preste atenção. Olha o que eu vou dizer para você. Jesus estava copiando alguém. Jesus estava copiando o Pai. E Jesus está nos ensinando a copiar o Pai. Jesus copiava Deus. Nós copiamos Jesus, que copiou ao Pai. O que ele queria fazer? Ele viu, e o Pai o ensinou. Tudo isso que ele está nos ensinando. Na cruz, Jesus mostrou tudo isso. Amou gente injusta, perdoou os seus algozes, ele perdoou um ladrão numa cruz, ele perdoava prostitutas, ele perdoava pecadores, como eu e como muita gente. A gente não pode desfrutar da graça e impedir que outras pessoas desfrutem dela. Quantas vezes nós não mentimos, quantas vezes não nos prostituímos, quantas vezes não fomos idólatras, quantas vezes não fomos homicidas, quantas vezes não fomos assassinos, quantas vezes não dominamos a nossa boca, não dominamos a nossa língua, falamos o que não devemos, quantas vezes a nossa boca cheia de áspide, cheia de maldade, falamos coisas que não devíamos. E Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Por que Deus não perdoaria outras pessoas que se arrependerem? Ah, mas são os meus inimigos. Você era inimigo de Deus. São pessoas que feriram a mim. Você feriu os sentimentos de Deus. Você feriu a santidade de Deus também. Mas as pessoas fizeram coisas contrárias àquilo que me faz bem. Você também fez coisas contrárias àquilo que satisfaz o coração de Deus. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse? Quantas vezes nós usamos o sol de Deus, o ar de Deus, a comida de Deus e não glorificamos como Deus? E Deus ainda assim te amou, te perdoou, assim como a mim também. Então nós como cristãos precisamos entender isso, que nós não somos melhores do que ninguém e nós precisamos amar pessoas, perdoar pessoas, profetizar bênção sobre a vida das pessoas. Nós precisamos amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem e profetizar toda sorte de bênção sobre a vida deles.
Isso é valor espiritual, não pode ser valor carnal. A carne milita, luta contra os valores do Espírito. E Jesus nos ensinou. Por isso que eu digo que é a sala de aula de Jesus. É um monte de criança aprendendo outros valores. Está dando para entender que isso é nascer de novo? Deixa eu ler esse texto, que outras vezes eu não li esse texto. Deixa eu ler João 3. É um texto bem conhecido, mas compensa eu ler para você, para mostrar o que é isso. Talvez você leia esse texto e não consegue entender, como Nicodemos também não entendia o que é nascer de novo. Nascer de novo é isso que nós estamos pregando aqui. Hoje é preciso você nascer de novo. Capítulo 3 de João diz assim, o título é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, você começa a olhar isso daí e fala: o reino de Deus é isso aí, ó. Reino de Deus é isso que a gente está pregando. Não tem outra pregação, não tem outra palavra, irmão. Isso é reino de Deus. E quando a gente orar, meu Deus do céu, eu falo: meu Pai eterno, fortalece a gente para a gente ir até o final dessas ministrações. Quando a gente ora e fala assim: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então repete comigo, diz assim: Senhor, seja feita a sua vontade, assim como é na terra, seja feita no céu. O que foi que Jesus disse? Que a gente tem que amar o próximo, tem que amar os inimigos, tem que orar por aquele que nos persegue. Pronto, essa é a vontade de Deus. Não quer fazer? Então não ore o Pai Nosso. É isso que a palavra de Deus ensina. As pessoas repetem Pai Nosso como se fosse a chave do sucesso. Não entendeu ainda. Você vai ver quando chegar a ministração do Pai Nosso. Aí você vai entender, talvez quando você orar o Pai Nosso, você vai orar titubeando. Você vai orar gago, porque você não vai conseguir orar direito. Por quê? Porque é uma oração muito forte. Jesus só ensina o Pai Nosso depois de ter ensinado os valores do reino. O Pai Nosso é a conclusão de uma oração de quem entendeu o que é reino de Deus. E a gente vai chegar lá. Mas com que fim Jesus falou isso para ele e ele não entendeu? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele está dizendo outra coisa. Ele disse que não podia ver. Agora quem não nasce não pode entrar. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai ver valores. Agora esses valores vai ter que estar dentro de você. E se esses valores estiverem dentro de você, você vivê-los, você entra no reino. Primeiro você vê, depois você entra no reino de Deus. Meu Pai eterno. E aí ele diz: o que é nascido da carne é carne, ou seja, nós nascemos da carne, como Nicodemos nasceu da carne. Ele aprendeu os valores, ele participou das escolas sacerdotais, ele participou dos ensinamentos da família. Agora Deus está dizendo para ele, Jesus está dizendo para ele: é necessário que você nasça agora do Espírito. Conhecer da carne você já conheceu, valores da carne você já conheceu, Nicodemos. Agora você precisa nascer dos valores do Espírito. E não te maravilhes disso, porque é uma coisa muito difícil. Jesus, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Não é uma coisa que o homem faz, é uma coisa que o Espírito Santo faz na sua vida. Apóstolo, como é que é o negócio? Dá um pouquinho aí mais para trás. Em João capítulo 1, diz assim, o versículo de número 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora nós estamos aqui na classe do Mestre Jesus aprendendo os valores do reino
de Deus. E se não praticarmos as coisas do reino de Deus, como diz lá em Gálatas, Paulo escreve dizendo que pessoas que não praticam as coisas do reino de Deus são pessoas que vivem na carne. Quem vive na carne não agrada a Deus, e quem vive na carne não entra no céu. Quem vive os valores da carne não entra no céu, e quem vive os valores do Espírito é guiado pelo Espírito, porque nasceu de novo e vai entrar no reino de Deus. Simples assim, não tem complicação. Ei, Naamã, não precisa vir anjo do céu, não precisa fazer uma oração eloquente, ei, não precisa subir monte, não precisa descer monte, precisa ser obediente à palavra de Deus. Essa é a realidade. Tem gente que sobe monte, desce monte, tem gente que vira para lá, vira para cá, vai atrás de profeta, vai atrás de palavra, e está aqui a palavra de Deus para a tua vida se quer transformação. Se quer transformação, se alinha a palavra de Deus, haja segundo o que a palavra de Deus ensinou, e aí você vai ver quando você começar a liberar perdão, a amar o seu próximo, a amar o filho, a amar a esposa, a amar o marido, a amar as pessoas que estão ao seu redor, a amar a tua família, ainda aquele que te ofendeu, aquele que te machucou. Você é cristão, você é mais do que, você é maior. Por quê? Porque você vive por outro padrão, o padrão do reino de Deus. Esse é o padrão do reino de Deus. E isso não foi o homem que nos ensinou, não é o apóstolo Adilson, não é um pastor, não é um líder, não, foi Jesus, o Filho de Deus, que me ensinou e te ensinou. Porque se pastor não pratica isso, também está fora. Jesus mesmo ensinou que muitos naquele dia dirão: Senhor, a gente pregou, a gente realizou milagres, Jesus, não é possível que o Senhor não está com a gente. Aí Jesus vai dizer assim: vocês não amaram os seus inimigos, vocês não foram misericordiosos, vocês não amaram a verdade, vocês não praticaram o que minha palavra diz. Afasta-se de mim, eu não vos conheço. Eu não quero ouvir essa palavra de Deus. Você também não quer? Então escute uma coisa que eu vou te dizer, e não é apontando a sua vida, porque eu aponto a minha. Não julgue o seu trabalho, julgue o seu relacionamento com Deus. Não olhe o quanto você pregue bem, o quanto você canta bem, o quanto você toca bem. Olhe o quanto você cumpre dos mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente vai chegar lá, vai ministrar sobre isso. Meu Pai, nós já estamos aí, é o 18º o 18º vídeo de ministração só de Mateus capítulo 5. Hoje nós estamos finalizando o Mateus capítulo 5. Gente, se a gente conseguir aplicar Mateus capítulo 5 inteiro na nossa vida, você pode se considerar uma pessoa salva e perfeita. Se conseguir viver, hein, Tiagão? Conseguir olhar e falar assim: olha, eu sou uma pessoa praticante do capítulo 5 inteirinho. Irmão, você é uma pessoa muito bem-aventurada. Você é uma pessoa perfeita, como Jesus disse: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Parece que Jesus está dizendo aqui também: sede santos, como Deus é santo, né? Santos. Deus é santo, nós devemos ser santos. Ser separado, ser pessoas que são regidas por outros valores. Sabe o que significa, gente? Preste atenção. Quando nós estamos aqui no Brasil, nós temos um regime, temos leis, e nós somos guiados por essas leis no Brasil, sim ou não? Sim, somos. Você vê que a gente tem as leis que vieram sempre mudando, pode, não pode, com máscara, sem máscara, com gel, sem gel, pode aglomeração, não pode aglomeração, pode bar, pode restaurante, pode igreja, não pode. Tudo isso a gente teve que ficar se adaptando às regras e às leis desse país. Até mesmo dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, há municípios com aplicabilidades diferentes. E nós nos adequamos a isso, às leis daquele país que nós estamos. Agora deixa eu dizer uma coisa: por mais que nós respeitamos leis, e nós temos que respeitá-las, porque as autoridades foram constituídas, segundo diz a palavra, pelo próprio Deus. É permissão de Deus que todos os governadores sejam esses governadores, e as leis sejam feitas e são aplicadas. Às vezes a gente vai bem, às vezes traz prejuízos para nós, dependendo do lugar, como cristãos. Mas uma coisa nós entendemos da palavra de Deus: existe um outro valor que rege a minha vida, que rege a sua vida, e esses valores são do reino de Deus.
Nós não somos daqui. E o que é que mostra que nós não somos daqui? Não é a nossa crença, é a nossa atitude, da onde nós nascemos. Não é acreditar, dizer assim, às vezes as pessoas dizem, eu não sou mais daqui, eu não pertenço mais a esse mundo. Será? Talvez você é mais desse mundo que você imagina, irmão. Talvez você diga que você vive para outros valores, mas você não vê esses valores em você. É isso que precisamos entender. Os valores do reino têm que estar em nós, porque se não tiver em nós, já era. Ah, irmão, confesso para você, quantas vezes eu já estive perdido dentro da igreja. Perdido, mais carnal do que espiritual. Mas não existe crente espiritual e crente carnal. Ou ele é espiritual ou ele é carnal. E o cristão, ele é espiritual. Ah, não, eu alimento só a carne. Então você não se converteu. Então não existe cristão carnal. Ou o cristão é espiritual ou ele não é cristão. Sério, apóstolo? É verdade. Por quê? Ou você alimenta a carne ou você alimenta o espírito. Quem nasceu do espírito alimenta o quê? O espírito. Quem nasceu da carne alimenta o quê? A carne. Ponto. Simples assim. Nossa, apóstolo, o evangelho é tão fácil, né? Ele é simples, mas não é simplista. Ele é simples, é prático. Está aí, está escrito. Precisa de tradução, precisa de Google para isso. Precisa de pregador para isso. Precisa que um anjo desça para te dizer isso, irmão? Não precisa. Precisa, gente. Está escrito. Simples e direto. Sem florear. Você não precisa de ir no grego, no hebraico, na essência, no que foi o tradutor, quem foi que escreveu. Você não precisa de nada disso. É só ouvir a palavra de Jesus aqui e falar, Senhor, se eu conseguir aplicar essa palavra, eu mudo a minha vida, mudo a minha história. E é isso que Deus quer fazer com você. Mudar a sua história. Apóstolo, não é fácil, por isso que nós vamos orar agora. E pedir que Deus te fortaleça, te ajude, como também eu peço, Deus me ajuda, me faz nascer de novo. Vamos fazer essa oração agora? Pedir a Deus, me faz nascer de novo, Senhor. Vamos orar. Se você pode agora, reserva esse momento, se tranca num quarto, vai para um banheiro, vai para a mata, se ajoelha no quintal. Eu não sei para onde você vai, irmão, mas você se ajoelha aí diante de Deus e pode chorar, pode chorar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando eu paro para analisar e me alimentar da palavra para pregar para você, eu choro. Meu coração dilacera, me rasga por dentro, mostra as minhas feridas e as minhas falhas e a minha humanidade. E hoje, eu quero nascer de novo junto com você. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos neste momento, se desligue de tudo. Olha o quanto você não libera perdão, olha o quanto você não ama, olha o quanto você nem se preocupa com a condição do seu próximo. Hoje se arrependa. Se arrependa. Pai querido, mais uma vez eu me encontro na mesma situação, aos pés da cruz, junto com os meus irmãos. Papai, eu te confesso, eu não sou melhor do que os meus pais. Como Elias orou e disse, chega, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu me sinto esmagado pela tua palavra. Eu me sinto, Senhor meu Deus, com toneladas em cima de mim de pecado e de iniquidade. Como a carne milita, Senhor. Quem é que não se enquadra numa mensagem dessa, Senhor? Eu, como pregador, sou o primeiro a me quebrantar por dentro, Senhor. E te perguntar o que o nosso irmão Lázaro canta e pergunta: por que me queres, Deus? Por que me queres tanto assim? Pequei contra o céu, pequei contra a terra. Pecadores como nós somos. E tu continua nos amando, querendo para perto de ti, Senhor. Jesus, eu tenho vontade, como carne, de pegar minhas coisas,
te devolver o pão que eu peguei no monte, te devolver o peixe que eu peguei no monte, te devolver tudo que o Senhor me deu, porque eu não mereço uma migalha deste pão, Senhor. Eu não mereço sequer os teus olhos voltados para mim, como Pedro disse: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E o Senhor lhe disse: de hoje em diante, você será um pescador de almas. Eu te digo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas, Senhor, eu sei que o teu amor me constrange, que ao invés de se afastar de mim, tu me abraça e me atrai com cordas de amor. Como não entregar a minha vida por inteiro a este Deus? Como não me render a essas cordas de amor que me envolve, Senhor? E eu te peço, envolve com cordas de amor a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Senhor, perdoa-nos. Eu não aceito, Senhor, ser menos do que a tua palavra me ensina a ser. Sem ti não podemos fazer nada, e por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Ajuda esta família que me ouve neste momento. Ajuda esse pai, esse marido, essa esposa, essa mãe, este filho, este líder, esse cristão, Senhor, que não está conseguindo vencer o pecado, que não está conseguindo vencer as tentações. Ajuda com o teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos. Se tu não se compadecer de nós, nós vamos sucumbir, Senhor. Compadece-te de nós, eu te peço. Compadece-te de cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos perdoa. Me perdoa como líder. Me perdoa como teu filho. Eu quero ser melhor, assim como meus irmãos querem ser melhores. Ajuda-nos, ensina-nos como tu está ensinando hoje. Agora nos fortalece, para que nós possamos praticar o que a tua palavra diz. Se não nascermos de novo, não conseguiremos. Nos ajuda então, Pai, em nome de Jesus. Essa é a mensagem, essa é a palavra para a sua e para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu desafio você: vamos caminhar mais uma milha? Vamos caminhar mais uma? Na próxima ministração nós iniciamos capítulo de número 6 de Mateus. Não pense que vai ser fácil. Nós vamos caminhar. Vamos subir essa montanha da fé. Vamos continuar pegando esses tijolinhos, porque você vai perceber no capítulo 7, lá no finalzinho, que cada pregação é um tijolinho para a sua construção. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima ministração de Mateus, capítulo número 6. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo nos fortaleça a viver a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Shalom.